Salve corredores! Hoje é sexta-feira, está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais um tênis que eu vou apresentar para você, certo? Vocês estão vendo aqui, eu estou de cenário novo, esse aqui é o porta-medalhas e esse é um outro porta-medalhas que me foi cedido de presente pelo pessoal do portamedalhas.com.br. Muito obrigado, agradeço de já o carinho de ter enviado os porta-medalhas para mim. E aqui eu vou deixar esse material aqui no cenário, então a partir de hoje, algumas medalhas das provas que eu cubro pelo Fôlego vão vir parar aqui e aí eu conto para vocês um pouquinho da história de cada uma antes de eu colocar aqui no porta-medalhas, ok? Bom, mas hoje nós vamos falar de medalhas, nem de porta-medalhas, nós vamos falar de tênis. E o tênis que eu vou apresentar para vocês hoje é um ícone do mercado, muita gente espera esse tênis o ano inteiro. Nós estamos falando do Mizuno Wave Creation, que é esse tênis aqui na minha mão, que está na sua versão número 16. É um amortecimento super complexo, um tênis de rodagem, um tênis de contenção de impacto, de amortecimento, um tênis que se encaixa no nível de calçado de vários corredores, principalmente os iniciantes que estão com sobrepeso, os que querem segurança na sua corrida. E como é um ícone de mercado, a gente não podia deixar de abordar aqui no Testamos, certo? Então não saia daí, está começando mais um quadro Testamos do programa Fôlego, hoje com o Mizuno Wave Creation número 16. Bom gente, vamos falar então do Wave Creation. Esse é um tênis que a gente já fez a versão número 15, está aqui embaixo, nesse balaio de gato que são os vídeos do Testamos, entra lá. Você vai ver o Mizuno Wave Creation número 15, que eu fiz no ano passado, em 2014. Esse tênis acabou de ser lançado pela Mizuno no começo de 2015. É um tênis que tem algumas remodelações em relação ao seu modelo anterior. Essas remodelações são muito mais estéticas do que funcionais dentro do calçado, mas ele continua com a sua estrutura técnica bastante semelhante ao modelo anterior. E o que isso quer dizer? Ele continua trabalhando com a sua plataforma de contenção de impacto em cima do solado com material Euphoric, que é aquele EVA que a Mizuno diz ser 36% mais leve do que um EVA comum, mas ela já disse isso há 3 ou 4 anos que a gente ouve o Euphoric ser 36% mais leve que o EVA. Então, vamos pular para a próxima. Tecnologia Euphoric trabalhando junto com a placa Wave e com o sistema de amortecimento que o Creation disponibiliza principalmente até a metade do pé, esse sistema, e da metade do pé para frente, um sistema de espuma em cima da tecnologia Euphoric, que é um material super gostoso para correr. O Euphoric é um EVA bastante bacana, eu sempre falei isso, e aqui nesse tênis trabalha de uma maneira híbrida, metade um material, metade um outro, duas tecnologias de contenção de impacto num só calçado. Vou mostrar de perto esse tênis então para vocês verem. Primeiro que ele é lindo, o cabedal desse calçado foi remodelado, ele trabalha com uma decoração que lembra a arte shibori, que é um tipo de arte japonesa que você mergulha o calçado dentro da tinta e tira, e aí você vê que ele tem alguns pontos que são mais refletivos e outros que são mais escuros, outros mais claros. É um mesh que é assim super respirável, você vê que ele tem uns furinhos, parece ser um mesh grosso, mas não é, ele é fininho. Acompanha o que era o Mizuno Wave Creation 15, o mesh respirável, ele também tem um mesh respirável. O design dele é realmente incrível, é super bonito o tênis. O design do tênis ainda comporta as linhas de suporte. Essas linhas de suporte estão na parte da frente, aqui você vê uma linha de suporte. A própria logomarca da Mizuno é uma linha de suporte que dá estrutura para o tênis, mas além de tudo isso, o tênis tem uma grande placa de suporte plástico que vai do contraforte até o meio do pé. Eu estou falando de um clipe do tamanho da minha mão, não é um clipe normal. Normalmente os clipes de contraforte ficam aqui, até esse ponto aqui, até o ponto abaixo do tornozelo, normalmente você tem um clipe de contraforte em tênis de rodagem. Nesse calçado ela vem mais para frente, ela termina quase na parte do arco do pé. Aqui no arco do pé ainda tem uma placa de suporte, o que transforma esse tênis num dos tênis mais seguros para iniciantes, para quem está com sobrepeso, para quem quer começar a correr e não sabe ainda como vai ser a interação da passada com o solo, tem medo do impacto, tem medo do joelho, do joelho, do iliotibial, tem medo de um monte de coisa e não quer sentir as imperfeições do terreno, não quer ter essa sensibilidade da sola do pé com o chão muito aguçada. Esse tênis, ele transforma o teu simples caminhar
graças a essa tecnologia da Mizuno, que trabalha com a placa Wave e trabalha com esse espaço que faz com que o tênis tenha trabalha com uma espécie de mola, ele faz uma contenção de impacto com uma espécie de mola, transforma seu simples caminhar num caminhar nas nuvens. Essa é a grande verdade desse calçado. Colocar o Mizuno Wave Creation 16 no pé e sair para caminhar, você praticamente não sente o passar da pisada. Não sente. É super confortável. Se isso é adequado para a sua corrida ou não, é o que nós vamos tentar descobrir agora nesse testamos. Mas que ele é confortável, isso é incontestável, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre as tecnologias desse tênis. Nós temos aqui a tecnologia Intercool, são esses espaços aqui, e que aqui embaixo fica muito evidente que ele tem uns furinhos aqui na parte plástica do amortecimento. Esses furinhos servem para que o ar passe por dentro e ventile a parte da entressola. Se você vai correr numa superfície muito quente, num dia bastante quente, por mais que a entressola não tenha espaço para esse ar respirar, não passe exatamente, tem uns buraquinhos, mas é muito pouco. Esse espaço que existe aqui na parte do solado faz com que o ar circule mais. Então, você acaba tendo mais respirabilidade nesse tênis do que em outros modelos concorrentes de calçados de entrada, calçados de suporte, de estrutura. O cabedal fino também ajuda a dar uma respiração bacana. Talvez seja um dos pontos positivos desse tênis. Apesar de ser um tênis forte, robusto, pesado, nós estamos falando de um calçado de 328 gramas, apesar de ser um tênis pesado, ele tem uma respiração. Das superposições de tecido que ele tem, ele consegue respirar. A língua é uma língua que continua, eu falei isso no 15, vou falar isso no 16 também, continua sendo uma língua muito grossa, apesar dela ter esses furinhos no mesh, esses furinhos são mais estéticos do que de respiração, porque na parte interna não tem nada. E uma outra coisa que o release do produto fala, e que não é real, é que seria um mesh sem costuras, mas se você olhar a parte interna do tênis, você vai ver que ele tem sim costuras lá dentro, principalmente na parte onde se costura o logo da Mizuno. Talvez ele não tenha costura externa, mas interna ele tem. A palmilha é uma palmilha praticamente que deve te dar aí fácil aí uns 3 milímetros de drop, porque ela tem uma espessura super grossa aqui na parte do calcanhar, na frente muito menos. E embaixo da palmilha, como vocês podem ver, é um tênis que não tem um acabamento que te permita correr sem a palmilha. Também acho que nem é o caso. A pessoa que vai correr com esse tênis está buscando estrutura, está buscando uma rodagem segura, não é um tênis para você tirar elementos e sim para agregar elementos. Bom, vamos ao que interessa. Tecnologia X10, essa tecnologia que está aqui embaixo, semelhante àquela tecnologia AHAR da ASICS, faz com que o tênis dure mais. É uma borracha que contém mais a abrasão, aqui está de pertinho para vocês verem, então o seu tênis vai desgastar menos nessa parte do calcanhar, que é normalmente por onde o corredor que compra esse tênis vai começar a sua pisada, com o calcanhar. Se você é um corredor de meio pé, esse tênis não é para você, esse tênis é um tênis para quem pisa com o calcanhar, para quem está jogando o peso do corpo no calcanhar ainda, ou corre assim por opção, e principalmente para quem tem medo do impacto, porque o que ele faz é simplificar o impacto e retirar o impacto da corrida. Ok? Vamos aos pontos positivos e pontos negativos do Mizuno Wave Creation número 16. O primeiro ponto negativo desse tênis, na minha opinião, é a transição de passada. Por que isso acontece? Porque nós estamos tratando de dois elementos de amortecimento e contenção de impacto. Nós temos, do meio pé para frente, uma estrutura baseada em espuma e a espuma trabalhando com a placa Wave no meio. Vocês lembram da placa Wave? Eu já falei isso para vocês. A placa Wave é uma placa plástica que fica bem aqui no meio do pé, no meio da entressola e vai do calcanhar até a parte da frente do tênis. A placa Wave, ela trabalha como um reator de estabilidade. Ela contém as imperfeições do terreno e te dá uma estabilidade. Quando a placa Wave trabalha junto com a espuma, como acontece no Sayonara, como acontece no Pro Runner, ela tem uma função super bacana, porque ela te dá estabilidade, ela contém impacto, te dá estabilidade e ela reaciona com a espuma, então ela também te dá um retorno de energia. No caso do Creation, a placa Wave ela está em contato com a entressola e o fork aqui em cima, mas é muito fininha e aqui embaixo existe um espaço, que é aquela mola, aquele amortecimento plástico. Nesse caso, a placa Wave não funciona muito bem do ponto de vista de retorno de energia, na minha opinião. E por conta de você ter duas opções
de amortecimento no mesmo calçado, isso compromete a transição de passada. A gente já está falando de um tênis que não tem muita flexibilidade. A flexibilidade é na frente do pé. Então, você vai entrar com o calcanhar obrigatoriamente com esse tênis. A hora que você entrar com o calcanhar e for fazer a transição de passada, vai chegar um momento no meio dessa transição em que você troca de sistema. Você troca de um sistema que é uma mola plástica para o sistema de espuma. E eu não entendo como isso pode ser benéfico para a transição da passada. Gustavo, mas se você está tratando de um tênis que é para iniciante, ele vai correr com o calcanhar, a transição de passada não é algo tão importante nesse caso? Talvez, mas é um calçado que é um calçado abrangente, é um calçado ícone do mercado. O fato de ele trabalhar com duas estruturas de amortecimento danificam a transição de passada e você acaba, para quem já correu com tênis só de espuma, você acaba sentindo o contato com o calcanhar de uma maneira diferente do que o resto da sua pisada. E isso para mim é um ponto negativo, porque causa certo estranhamento. Muito pessoal, mas meu review, minhas regras. Segundo ponto negativo desse tênis é o peso. 328 gramas, nós estamos falando de um tênis pesado, acima do que a gente espera de um tênis de rodagem. Tênis de rodagem bacana, aí até 310, 315, 328 são 15 gramas a mais. É óbvio, um tênis com tanta tecnologia, com tanto material agregado, seria realmente um tênis mais pesado. E o terceiro ponto negativo é o drop. O drop desse tênis está em 12 milímetros. Então, a gente sempre fala, drop até 8, até 7, 8. Tem os calçados que tem o drop de 10, e aí o 10 você já sabe que é para atender o corredor que vai entrar realmente com o calcanhar, mas nesse caso 12 milímetros talvez seja demais. Vamos aos pontos positivos do Mizuno Wave Creation número 16. Ponto principal, esse tênis é super confortável. Mas aí eu recebo um monte de dúvida, porque assim, gente, uma coisa que vocês têm que botar na cabeça, o cara que é corredor de tênis de espuma, ele não gosta de tênis assim. E o cara que é corredor de tecnologia, de tênis com muita tecnologia, ele não gosta de tênis baixinho, não gosta de tênis rasinho. Então, isso é uma coisa que esses corredores não se misturam no mesmo tipo de calçado que gostam. Isso é muito normal. Então, eu tenho review de gente que ama o Creation, ama de paixão, fala, não troco esse tênis por nada. E eu tenho review de gente, feedback de gente que fala, não, mas para mim não dá. E é assim mesmo. Tem gente que se adapta e tem gente que não se adapta. E principalmente, no decorrer da evolução da sua corrida, o natural é que você comece com tênis com mais tecnologias como esse e termine com tênis com menos tecnologias. Isso é o que a gente mais vê dentro do mundo da corrida. Então, se você é um corredor que está mais veloz, está correndo com as passadas mais curtas e mais rápidas, você não vai acostumar com um calçado mais como esse. E essa é uma evolução natural. Mas o grande valor desse calçado é o valor de atender os corredores que precisam dele. E precisam desse tipo de tecnologia para começar a entrar na corrida, a ter uma corrida segura, estável. E isso o Wave Creation faz com perfeição. Certo? Bom, então, relembrando para vocês, esse é um calçado que está no mercado com 328 gramas, 12 milímetros de drop, está à venda por R$ 649. Ele não é barato, é caro, é um preço caro, é um dos tênis mais caros do mercado, mas é um calçado que entrega muita tecnologia e aí a gente já sabe, quando o calçado entrega tecnologia e quando ele é líder do mercado, ícone do mercado, como é o Wave Creation, invariavelmente a gente vai ter um tênis mais pesado. Ok? Gente, esse foi o Wave Creation número 16. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais testamos para você. Não perca, toda sexta um tênis novo. Ok? Grande abraço, até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!